Posso te fazer uma pergunta? Quem você precisou aprender a ser porque não tinha ninguém te ensinando como? Pensa um pouquinho, não precisa responder agora, mas só guarda e reflete. Eu demorei muitos anos para entender que algumas coisas que eu achava que eram simplesmente o meu jeito, eram na verdade coisas que eu tinha aprendido muito cedo para conseguir sobreviver à minha própria história. Talvez você também tenha aprendido a ser alguma coisa antes da hora. Talvez você tenha aprendido a parecer ser forte, sendo que por dentro você estava super inseguro. Ou independente, mas sem saber o que é essa independência. Ou aquela pessoa que resolve tudo para todo mundo, está sempre disponível, mas não resolve as suas próprias coisas, as suas próprias questões. Ou não olha para elas. Talvez você tenha aprendido a cuidar de todo mundo, só não aprendeu a cuidar de você. Talvez você tenha aprendido a não pedir ajuda, porque você acha que dá conta. Talvez você tenha aprendido a não dar trabalho, não incomodar, não se posicionar fosse o caminho correto. Mesmo as suas ações são totalmente contrárias. E você olha para tudo isso hoje e pensa, olha que qualidades maravilhosas eu desenvolvi. Só que quem foi que te disse que você precisava ser assim? De onde você tirou esse pensamento? Já se questionou sobre isso? Bom, para quem está chegando agora, muito prazer. Eu me chamo Fernanda Barros, eu estou prestes a completar 37 anos e estou vivendo um processo de descobrir e construir uma nova versão de mim. E nada melhor do que eu começar essa reconstrução, botando tudo isso em ação, porque no mental já está há muito tempo, mudando a narrativa da minha própria história. A história que me trouxe até aqui. De quem eu fui, de quem eu sou, de quem eu quero me tornar. E como a gente está em um momento de explorar essas novas formas de se expressar, de comunicar ao mundo e a nós mesmos, quem nós fomos, quem somos no agora e quem queremos nos tornar, eu senti de registrar esse meu processo em forma de diário aberto aqui no canal. Para quem não sabe, eu sou terapeuta, eu trabalho com tarô, autoconhecimento, espiritualidade, e eu criei essa casa porque eu percebi que eu passei boa parte da minha vida procurando respostas para perguntas que no fundo estavam tentando me levar de volta para mim, para minha alma, para minha essência, para quem eu vim ser, e não para aquilo que disseram que eu sou, ou me fizeram acreditar que eu sou. E essa série eu resolvi chamar de Manuscritos. É justamente onde eu vou abrir algumas dessas páginas. Não como quem chega aqui com a vida resolvida, porque seria uma baita mentira, uma baita hipocrisia. Se tem uma coisa que eu tento não ser, é hipócrita. Então é uma coisa que eu estou sempre em vigia. Mas como alguém que decidiu colocar algumas histórias na mesa e conversar sobre aquilo que elas me ensinaram, sobre comportamento, relações, espiritualidade e principalmente sobre mim, sobre nós, seres humanos. Então imagina que a gente está tomando um café, um chá, uma cerveja, o que você preferir. E estamos num momento chá da tarde, café da manhã, ou sentado no boteco, tanto faz. Porque essas duas versões coabitam dentro de mim, tá?
A jovem senhora que adora um cafezinho, um chazinho e tal, uma fofoquinha com uma amiga numa cafeteria, e a jovem boêmia que adora uma cervejinha, sentar no botequim, falar sobre vida, ouvir histórias, contar histórias. Então tem um pouquinho de mim nessas duas versões. Então sinta-se à vontade, escolha a melhor versão que combina com você e eu vou começar a te contar uma história. O mais importante é o contexto da conversa, tá? Então foca nisso. Porque enquanto eu estou contando a minha história, e uma das minhas histórias, pode ser que no meio dela você se reconheça em algum ponto. Enquanto isso, eu vou botando meu café aqui e eu vou começar a te contar. A minha mãe faleceu quando faltavam ali 3 meses, mais ou menos, para eu completar 7 anos e o meu irmão 5 anos de idade. Minha mãe tinha 28 anos. Isso foi no dia 16 de junho de 1996. Então já faz 30 anos essa história. E de lá para cá foi um turbilhão a minha vida, posso dizer desse jeito. Porque nada na minha vida foi suave até então. As coisas sempre foram muito intensas, e de uma certa forma até assim pesadas. Bom, e como eu e meu irmão fazíamos aniversário em setembro, a gente nasceu com uma diferença de 2 anos e 10 dias. Eu sou do dia 8 de setembro, ele é do dia 18 de setembro. Eu lembro dessa época como uma espécie de antes e depois. Porque uma criança, ela entende a ausência de uma maneira muito diferente de um adulto. Percepções de uma forma muito diferente, comigo não seria diferente, né? É um trauma muito grande, ainda mais vivendo isso na primeira infância, perder a mãe. Eu tinha minhas avós, depois eu tive madrasta, e durante muito tempo eu fiquei tentando ocupar, né, tentando preencher esse lugar da ausência da minha mãe. Inclusive, até chamei a minha agora ex-madrasta de mãe durante muito tempo na minha vida. Eu reconheço o que cada uma dessas mulheres fez na minha criação, na tentativa de me ajudar, no amor dado, no carinho, na dedicação, da forma que cada uma podia dar. E com as ferramentas, com o conhecimento que tinha. Hoje eu consigo olhar para tudo isso sem traços de rebeldia, vitimismo e nada disso, com muito amor, com muita gratidão a todas elas. Mas existe uma coisa que simplesmente não tem como substituir. O colo de uma mãe, ele não tem nada que seja substituível. E muito menos isso pode ser colocado para uma outra pessoa como uma responsabilidade. Não existe. De uma mãe que não está ali
é um buraco que ele continuava existindo e continua e sempre vai continuar. De questionar a Deus quando criança, por que você me deixou aqui sozinha? Por que você fez isso comigo? Por que você tirou a minha mãe? Hoje eu consigo dar nome ao que aquela menina estava sentindo, que aquela Fernanda criança sentia. Era abandono, solidão, uma sensação muito forte de que eu tinha que assumir uma responsabilidade que eu não tinha a menor ideia do que era. Eu sabia que eu precisava ser forte, mas sendo que eu estava desesperada. Coisa também, que é uma informação que eu quero trazer sobre mim, que é importante. Sempre acreditei que nada do que acontecia na minha vida era por um acaso, era coincidência. Ninguém me ensinou, eu já vim assim de fábrica. Então eu sempre ficava tentando entender o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. E eu lembro que teve uma época da minha vida, eu acho que acredito ali na adolescência, que eu falava assim, cara, não é possível. Tudo que eu já passei servir para alguma coisa. Não é à toa. Então, um dos motivos de estarmos aqui é justamente esse. Acredito que a minha história, as experiências que eu vivi, elas serviram para que eu fizesse uma leitura totalmente sobre isso e conseguisse passar isso como uma informação, como um auxílio, contribuindo de alguma forma para outras pessoas. Então, por isso, até que eu entendi os caminhos que eu fui tomando ao longo da vida, inclusive me tornando terapeuta. Mas voltando à história, os questionamentos, é muito louco você pensar que isso passava na cabeça de uma criança de 6 anos. Inclusive, de eu ter parado para pensar assim, bom, eu sou a única mulher da família, né? Porque minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão, eu sou a única mulher. Então, se a minha mãe não está aqui, eu tenho que cuidar do meu irmão e do meu pai. Olha o tamanho dessa frase, né? Já é muito louco a gente parar para pensar que isso passa na cabeça de uma criança. Sim, a cabeça de uma criança é um universo onde nem sempre a gente consegue entender o que está passando. A menor ideia da responsabilidade que eu estava colocando em cima de mim, do peso que eu estava colocando em cima de mim, no momento, tentando ser adulta antes da hora e tentando aprender a como lidar com esses dois lados, né? Onde eu me achava adulta para algumas coisas, onde eu achava que eu tinha que crescer, que eu não podia mais me comportar como criança, sendo que eu era uma criança. E aí um ponto também, né? Onde estavam esses adultos? Mas isso aí é para outro vídeo, né? Vamos por partes. Vou dar um golinho aqui no meu café, dá aí no seu também, e aí a gente continua. Eu era só uma criança. E eu já estava ali fazendo reunião estratégica na minha cabeça, comigo mesma, como que eu ia administrar, gerir a família. Louca, né? Precoce. Só faltava abrir uma planilha para tentar compreender e administrar tudo isso. Mas por trás de tudo isso, tinha uma criança tentando dar algum sentido para o que tinha acontecido. Porque se a minha mãe não estava mais ali para cuidar de mim, alguém precisava assumir esse papel. Então, inconscientemente, eu assumi. E acho que tem muitas pessoas, eu acredito que tem muita gente que faz isso, como eu fiz, sem perceber e continua fazendo ainda na vida, sem ter consciência do que está fazendo. A vida, ela sempre vai apresentar uma situação para você criar uma versão sua que consiga sobreviver a isso.
É um desafio. É assim que a gente se movimenta, é assim que a gente cresce. O problema é que depois a vida muda, você muda, mas aquela versão continua trabalhando em período integral. Entendeu? Porque você simplesmente largou ela de lado. E tem uma coisa que eu demorei muito tempo para poder entender. Uma pessoa ela pode cuidar de você e ainda assim existir uma falta que não vai sumir, que não desaparece. Ela não preenche determinados buracos. Não tem como pegar, jogar cimento e achar que tá tudo bem. Elas tentavam, de alguma maneira, preencher aquele espaço, aquele buraco em mim. Não só ela, mas como várias outras pessoas tentaram. Só que não tem como. Não dá. E faltava preencher aquele espaço. Aquela sensação de tem alguém aqui, eu posso ser pequena, eu tenho um colo para ir, por mais que eu tivesse outros colos, mas não era o colo da minha mãe. Porque quando eu ficava com raiva, quando eu não me sentia compreendida, agradada e tudo mais, quando chegava a hora do confronto com todas essas mulheres que foram referências de mãe para mim em algum momento da minha vida, a primeira coisa que me vinha na cabeça era: ela não é minha mãe. Inclusive, eu cheguei a falar, verbalizar isso para algumas, em alguns momentos. Nada a ver, né? Foi justamente aí que começou uma coisa que me acompanhou durante muito tempo. Eu parei de me sentir pequena para algumas coisas, como eu já disse, enquanto para outras eu me sentia extremamente pequena, incapaz, enfim, totalmente fora da casinha. Talvez teve até uma fase em que eu tentei, vamos voltar no tempo. O meu irmão ainda usava chupeta e mamadeira, então eu voltei também. Hoje eu consigo olhar para aquilo e pensar, é óbvio que o meu comportamento ia regredir. Era como se alguma parte de mim dissesse: eu não quero crescer, eu quero voltar para o momento em que alguém cuidava de mim. Ou seja, eu queria voltar para quando a minha mãe estava viva, né? Mesmo que isso sendo totalmente inconsciente, mas era só o meu cérebro me redirecionando ao que ele tinha como conhecido. Porque o cérebro da gente ele não gosta do que é desconhecido. Por isso ele reage. E aí você reage tentando voltar para aquilo que ele já conhece. É uma tentativa de voltar no tempo como uma forma de me proteger. Voltando para minha zona de conforto. Entendeu? E não de confronto, como estava. Só que depois eu fui para outro extremo. E aí eu comecei a dizer que eu já era grande. Que eu não precisava brincar. Que eu não tinha mais idade para isso. Tá louca. Como se brincar fosse coisa de criança e eu já não tivesse mais esse direito, entendeu? Porque eu não me sentia uma criança. Só que eu não tinha deixado de ser criança. Eu tinha aprendido só a esconder a criança que precisava de cuidado. Tudo isso porque reflexo do trauma. Amava brincar de boneca. Amava. Brincava de mamãe e filhinha, carregava bolsa, com roupinhas e tudo mais, coisas que eu vejo a minha filha fazendo hoje. Eu não tinha a menor noção do quanto eu era privilegiada na minha vida. Então eu ganhei de presente de aniversário do meu avô paterno, que tinha um sítio, uma casa de boneca que era de alvenaria. Entendeu? Sonho de toda criança. Eu tinha uma casa, basicamente, que era uma casa de verdade. Tinha móveis, era toda rosa e branca. Eu amava a minha casinha, cuidava, brincava, criava, imaginava. E, de repente, eu parei com tudo isso.
Eu lembro até hoje, aos 9 anos de idade, eu me desfiz de praticamente todos os meus brinquedos. Eu fiquei com pelúcia só. Eu ganhei também, abrindo aqui a fase bem, o lado bem patricinha, assim, da criança mimadinha, que eu fui realmente. Eu e meu irmão, nós fomos. Eu ganhei um urso gigante, sabe aqueles enormes, assim, que fica sentado no chão? Então, caríssimo, né? Pois é, eu ganhei de presente de Natal. E aquele urso era minha companhia. Mas aquele urso eu usava como se ele fosse meu terapeuta. Eu deitava na perna dele, ficava lá falando e tudo mais. Mas o brincar de boneca, né? Essas brincadeiras assim que já são remetidas a uma coisa mais infantilizada, eu não brincava. Eu parei completamente. Isso é muito curioso, porque uma das minhas grandes dificuldades na maternidade é brincar com a minha filha. Eu não vou dizer que eu não consigo, mas existe um bloqueio muito grande. É difícil para mim. Não é qualquer tipo de brincadeira que eu consiga entrar nesse mundo lúdico dela. E ela me cobra muito por isso. Demais. E eu tenho que fazer um esforço muito grande. E tem horas que eu não consigo, realmente. Muito tempo eu não entendia. Mas hoje eu entendo que brincar também me coloca em contato com uma parte minha que eu abandonei muito cedo. Cedo demais. Já fez você lembrar de alguma coisa sua até agora? Te conectou a algum sentimento, sensação ou acontecimento da sua própria história? Da sua própria construção de identidade, do que você tem como referência de vida? Ou de alguém que você convive, conhece? Se você lembrou, fica aqui comigo, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com essa pessoa que veio aí na sua mente. Talvez o que ela esteja precisando é ouvir e participar dessa conversa. E saber que ela não está sozinha. Porque a proposta do manuscrito é justamente essa: a gente conversar sobre coisas que muitas vezes a gente viveu, mas a gente nunca conseguiu nomear, muito menos verbalizar, colocar para fora, se libertar. Continuando a história? E é até o ponto que chegou a minha vez de ser mãe. Só que a maternidade, ela chegou na minha vida completamente de surpresa. Nada muito planejado. Aliás, naquela época eu não tinha ainda a dimensão do poder das palavras e de como a gente materializa os nossos sonhos. Eu tinha o desejo de ser mãe, mas não me achava pronta para isso, até que a hora que o relógio biológico começou a dar uma pitada, eu comecei a me relacionar com o Gabriel, meu marido. A gente estava muito no início. Só tinha aquela coisa de conversar para alinhar, né? Se a gente estava com o mesmo planejamento de futuro. Só que esse planejamento aí veio mais rápido do que a gente imaginou. Esse é para outro capítulo desse manuscrito. Essa é uma característica minha daquela época e até pouco tempo atrás, e que eu tenho que estar sempre de vigia, é que eu tenho a facilidade para planejar, mas ao mesmo tempo para me sabotar. Eu sei sonhar muito alto, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Muito medo. Muita dúvida, muita insegurança. E aí ficava naquele maravilhoso, deixa a vida me levar. Como se a vida fosse um carro e eu tivesse desistido de procurar o freio. Inclusive, eu não botava freio.
usava muito aquela frase, aquela expressão de quem tem limite é município. Você já usou? Você já usou? Me conta aqui nos comentários. Mas isso é uma conversa, vai ficar para um próximo capítulo. Todos esses capítulos a gente vai entrar neles devagarinho, um tijolinho por vez. Porque aí tem muita coisa sobre crenças herdadas, medo de perder, autossabotagem, são muitas camadas. A gente vai chegar lá. Bom, mas a maternidade, ela fez uma coisa maravilhosa e absolutamente inconveniente, né? Ela chegou abrindo todas as gavetas que eu tinha passado anos mantendo fechada, fingindo que não existia, né? E aí com isso vieram medos, inseguranças, imaturidade emocional, necessidade de aprovação e validação de forma muito latente, uma grande dificuldade de colocar limites, né? De não levar a opinião dos outros a sério, né? De não trazer aquilo para mim que batia, doía. E aí eu ficava ouvindo os pitacos, ao mesmo tempo que eu não confrontava, não respondia, mas depois eu ficava remoendo aquilo na minha cabeça, enfim. Porque eu não dizia não para os outros, mas também não dizia para mim. E aí, com isso tudo, vieram conflitos familiares, incertezas, as inseguranças cada vez mais latentes, os medos que eu não achava que eu tinha, porque eu achava que eu era totalmente destemida, gritando, né, esbofeteando minha cara. E aquela sensação de cobrança interna de eu vou dar conta, eu tenho que dar conta. Mais uma vez, eu preciso provar para mim e para os outros que eu dou conta. Feridas que eu nem sabia que existiam. E junto com a Maia, nasceu uma versão de mim. Não essa mãe que nasce naturalmente quando um filho nasce, mas nasceu também, renasceu também a criança ferida pedindo atenção, cuidado, proteção, acolhimento. E eu lembro de olhar para Maia, recém-nascida, em completo pânico, só pedir a Deus, só me deixa viver o suficiente para ver minha filha crescer. Porque eu tinha perdido a minha mãe tão cedo que o medo da história se repetir e eu perder a chance de viver essa experiência com a minha filha, de ter essa relação, ela chegou junto com o amor, entendeu? Enfiando o pé na porta. Era só o que eu queria, é só o que eu quero, ver minha filha crescer, viver com ela aquilo que eu não tinha vivido com a minha mãe. E foi aí que eu comecei a perceber que talvez eu não estivesse cuidando só da Maia naquele momento. Não era só um recém-nascido que eu tinha para cuidar. Eu também precisava começar a cuidar da criança que eu abandonei, que eu deixei para trás. E aí aconteceu uma coisa que eu não imaginei nem nos meus piores pesadelos. Que no momento em que eu me tornei mãe, as referências maternas que eu ainda tinha ali presentes na minha vida, né? Se foram. Assim, em um intervalo de 10 meses, eu tive 2 perdas que me fizeram sentir novamente aquela sensação de estar sozinha, desprotegida, desamparada, completamente perdida. Só que dessa vez, só que agora eu tinha uma filha, um marido, uma casa, uma família, responsabilidades que eu não tinha a menor ideia de como que eu ia lidar com tudo isso. Porque a única coisa que passava na minha cabeça era assim, meu Deus, eu tô me sentindo uma criança cuidando de outra criança. Realmente eu sou muito irresponsável. Isso foi um período da minha vida, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida.
Se eu tivesse que traduzir aquela experiência para a linguagem do tarô, eu diria de morte e torre na minha vida. Tudo aquilo que eu achava que seria a minha maternidade desmoronou. Expectativa e realidade totalmente opostas. E eu não estou falando como previsão, estou falando como linguagem simbólica, porque foi exatamente o que eu vivi. Coisas morreram, estruturas ruíram, caíram, e a vida que eu tinha imaginado simplesmente deixou de existir de uma hora para outra. Eu pisquei e tudo sumiu. Eu normalmente faço uma analogia ao que eu senti naquele momento, que foi o seguinte: é como se eu tivesse, imagina um bangalô, assim, na areia da praia, né? E aí você tem as madeiras, que são as vigas de sustentação. É como se alguém tivesse chego com uma serra e passou nas vigas. E eu fiquei pendurada, sabe? Virada pro abismo, pro buraco mesmo. E foi um período que eu vivi uma depressão muito, muito profunda. E ao mesmo tempo que eu estava vivendo essa depressão profunda, eu tinha a vida acontecendo, né? Eu tinha que cuidar de uma criança recém, né, pequena, eu tinha que dar conta das demandas da vida real, ao mesmo tempo também o mundo em pandemia. Tá uma delícia. Foi, ó. Ai, meu Deus. Hoje eu olho e eu falo assim, cara, como que eu sobrevivi? Aliás, eu olho para muitas coisas da minha vida e eu falo, como que eu sobrevivi? Como que eu consegui passar por isso, assim? Tem coisas que nem eu sei. Tô procurando, tô buscando as respostas ainda. Eu sei que eu fiquei olhando para tudo aquilo, assim, pensando, e agora? E aí começaram as perguntas. Como que eu vou ser uma boa mãe se eu não faço ideia de como se constrói uma relação saudável entre mãe e filha? Como que eu não vou repetir com ela aquilo que fizeram comigo? Como eu vou saber se o que eu estou fazendo é realmente o melhor para ela? E talvez a pergunta mais profunda: o que eu preciso fazer por mim para conseguir ser para ela a mãe que eu gostaria de ter tido? E aí eu comecei a ir em busca de resposta. E elas começaram a vir de vários lugares. Automaticamente que vinham respostas, também vinham mais perguntas. Com base nesses meus tipos de perguntas e questionamentos, que eu comecei a compreender o lugar do meu trabalho. O tarô, para mim, ele nunca foi sobre alguém me dizer o que vai acontecer amanhã. É óbvio que a gente gosta, né, de ter uma noção, isso são probabilidades. Mas ele virou uma ferramenta para investigar o que está acontecendo comigo hoje, o que está acontecendo no presente. Padrões, medos, escolhas, comportamento, aquilo que a gente repete sem perceber, entendeu? Ele não é como uma máquina de resposta. E eu também não sento diante das cartas esperando que elas decidam a minha vida. É sempre clareando as minhas ideias para me ajudar a tomar as melhores decisões e as melhores escolhas.
O tarô, ele ajuda a colocar luz, aonde às vezes a gente só está sentindo um negócio estranho e a gente não consegue nomear, a gente não consegue verbalizar, porque está confuso. É uma conversa com símbolos, com perguntas, com aquilo que está acontecendo dentro e fora da gente. Ele é o reflexo do que acontece dentro. Interpreta a sua energia. E eu só transmito a mensagem. Dentro dos atendimentos, eu utilizo do tarô como uma dessas lentes para olhar para a história que está sendo vivida e transformar aquilo que aparece na leitura em consciência e movimento na vida prática. Porque não adianta entender a prática, entender a teoria e não colocar em prática. Então não adianta nada você vir para uma leitura de tarô, receber todo o aconselhamento que ele te dá, toda a clareza que ele começa a te trazer e continuar agindo do mesmo jeito, né? Porque continuar fazendo exatamente igual na segunda-feira é uma experiência humana muito comum, né? Conheço muito bem, tenho certeza que você também. E é justamente essa ponte entre consciência e prática que eu gosto de trabalhar com quem chega até mim. E foi aí que eu comecei a me desconstruir. Comecei a estudar comportamento, psicologia, psicanálise, neuroplasticidade, astrologia, espiritualidade. Tudo que aquilo que me despertava interesse, tudo que me chamava. Me chamava, eu estava indo. Antigamente eu fazia isso indo para festas, para as baladas, e, enfim. E a cada movimento que eu fazia de busca de aprendizado, de resposta, de estudo, eu fui percebendo que eu não precisava reproduzir automaticamente aquilo que eu tinha recebido. Eu podia olhar para a minha história e perguntar: isso é meu ou eu aprendi? Isso ainda me serve? O que eu quero levar comigo? E o que termina em mim? E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de crescer. Perceber que algumas coisas que nos protegeram um dia podem ser justamente as coisas que hoje nos impedem de viver. Foi limpando as minhas lentes, olhando nas minhas próprias experiências, nas minhas contradições, que eu comecei a perceber que a minha história explicava muita coisa, muito mais do que eu imaginava. Mas eu não precisava que ela fosse determinante. A psicanálise, ela me ajudou a olhar para aquilo que se repetia. A neuroplasticidade me mostrou que novos caminhos podem ser construídos. E eu comecei a perceber que consciência não vai apagar o passado. Não tem como a gente apagar o passado. Por mais que a gente queira que algumas coisas não tivessem existido. Mas ela pode e deve mudar a nossa relação com ele. E quando você muda a sua relação com o passado, tudo se transforma. O que estava escuro fica claro. E aí as coisas começam a fazer sentido. Você ainda está aqui comigo? Se tá, é porque eu acredito que essa conversa tá te tocando em algum ponto, né? Ou tu tá só pela curiosidade da história? Fala para mim, me conta aqui nos comentários. Mas me conta também o que você, depois de ouvir tudo que eu falei até agora, o que você precisou aprender cedo demais? Qualquer coisa. Me conta aqui. Eu vou ler e eu vou te responder. A gente vai continuar essa conversa.
E se você sente que você está vivendo um momento que precisa olhar com mais profundidade para a sua própria história, está se identificando comigo, com o meu jeito de falar, comunicar, o jeito que eu tenho de interpretar e olhar a vida. Aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado ou no link que está na bio, tem o link da carta de entrada da casa. Você responde algumas perguntas sobre o seu momento, eu mesma vou ler com calma, com atenção, então também preencha com calma, com atenção, se abra, tá? Ninguém vai ficar sabendo de nada, só eu tenho acesso a essas informações. Avaliar se o meu trabalho pode contribuir de alguma forma com aquilo que você está vivendo nesse momento. Depois eu vou entrar em contato com você num prazo de 24 horas úteis, tá? E durante o nosso primeiro contato, a gente vai entender qual o atendimento ou acompanhamento terapêutico faz sentido para o seu momento. Então, não é uma resposta automática, não é IA, é o nosso primeiro contato. O primeiro tijolo da casa para a gente poder agendar o nosso papo personalizado, regado a café, choros, risadas, histórias, que eu amo, com um olhar bem terapêutico, humanizado e real, prático, para você colocar na sua vida em prática, tá? Não é só para você ficar refletindo e analisando. É para colocar na vida prática. Eu sei que o vídeo tá bem longo, mas é essa a proposta. Mas a gente já está chegando ao fim. Eu vou contextualizar o porquê de eu ter te contado toda essa história e depois eu vou te passar um dever de casa simples, tá? Bem prático. Uma prática para poder te auxiliar a encontrar as suas próprias respostas. Uma prática de autoanálise. Tem uma coisa que mexeu muito comigo desde que a Maia nasceu, e até pouco tempo atrás, eu ia além de todas as perguntas e questionamentos. Bom, a minha filha está crescendo e ela está prestes a completar 7 anos em outubro. A idade que eu tinha quando eu perdi minha mãe. E a gente está agora num momento que é o mesmo time. Eu olhei para essa idade durante um tempo com medo e eu não percebia esse medo velado. Na verdade, eu até enxergava, mas eu não admitia para mim mesma. E esse medo, ele era inevitável. Eu olhando, né, a minha filha chegando aos 7 e me cobrando para que aquele sentimento de pavor de que algo acontecesse sumisse antes dela completar 7 anos. Que eu conseguisse concluir isso. Porque eu não duvido que eu vou acompanhar o crescimento da minha filha. Se em algum momento eu duvidei, hoje eu não duvido mais. Mas eu precisava me libertar daquilo que ainda estava aqui dentro, dando uma remoída. Olhar para Maia, eu acredito que isso aconteça com muitos pais e mães, e isso é totalmente natural. A gente olha para o filho e em muitos momentos a gente se vê, a gente vê o nosso reflexo. Então, por muitos momentos eu conseguia olhar, eu olhava para ela e parecia que eu estava me vendo. Só que ao invés de me gerar aquela coisa de ai, olha como a minha filha parece comigo, aquilo me gerava pânico. Porque aí eu ficava pensando, meu Deus, será que a história vai se repetir? Ela enxergava aquela menina que eu fui. Mas recentemente muita coisa mudou e agora eu consigo olhar para ela, não só para minha filha, mas também para minha criança, e eu sei acolher a minha criança. Eu consigo olhar para aquela Fernanda pequena e pensar,
tá tudo bem. Você não tá sozinha. E eu sei que você sentiu falta, eu sei que você se sentiu sozinha, eu sei que você achou que precisava cuidar de todo mundo. Eu sei que você tentou crescer rápido, eu sei que você tentou se encaixar, eu sei que você tentou agradar para se sentir amada e pertencente. Mas hoje eu falo para ela, você não precisa mais. Eu estava muito bem até agora. Controlando super as emoções. Não precisa mais. Você não precisa carregar os pesos que não são seus. Você não precisa tentar se moldar para caber. Você tem alguém que te ama muito e está cuidando de você. Você tem quem te ame, te respeite do jeito que você é e que cuida de você. E que também te coloca no colo quando você precisa. Por começar a ter esse olhar para mim, eu comecei a perceber pessoas ao meu entorno também com esse mesmo olhar sobre mim. E é muito bom quando isso acontece. Bom, mas antes de você sair daqui, enquanto eu vou me recompondo um pouco, eu quero deixar uma pergunta, tá? Adoro fazer perguntas, então acostume-se. Sempre vai ter perguntas. Eu sempre vou trazer um exercício de autoanálise, um questionamento, algo para te fazer refletir. Eu não quero que você saia daqui e seja só mais um vídeo que você viu. Meu objetivo é de fazer pensar. As pessoas hoje em dia estão com muita preguiça de pensar. Que parte de você ainda está vivendo de acordo com aquilo que você precisou aprender para sobreviver? Não é para viver, não. Para sobreviver. Não de acordo com aquilo que realmente deseja viver hoje. Se você estava no modo sobrevivência, agora você quer viver. Tá? Então pega um papel, uma caneta e completa essa frase. Eu precisei aprender a ser. Escreve tudo que vier na tua cabeça. Não filtra, não julga. Depois você olha para a sua resposta e faça outra pergunta. Eu ainda preciso ser essa pessoa? Talvez você vai descobrir algumas versões suas que merecem ser agradecidas. E outras esquecidas. Esquecidas no sentido, não é totalmente esquecida, não é a palavra. É só, não precisa lembrar, não precisa trazer, deixa ela lá, entendeu? Deixa no passado. Ela já foi, ela não é. Que não necessariamente vão continuar morando na casa que você está construindo. Talvez seja por isso que quando a gente começa a olhar para uma parte da nossa história, é normal que outras perguntas comecem a surgir. A gente encontra a resposta para uma, mas aí vem outra camada, são muitas e muitas camadas. E foi numa dessas perguntas que me levou ao próximo manuscrito. Depois de entender que eu precisei aprender a ser mãe, sem ter tido a minha como referência, como, né, a gente imagina que acontece, que deva acontecer, eu comecei a procurar respostas em todos os lugares, como eu já falei. Por quê? Porque eu queria entender uma pessoa que eu ainda não conhecia, a Maia.
Foi aí que eu comecei a procurar aquilo que para mim seria o mais próximo de um manual para entender um ser humano. Mas essa busca acabou me levando muito mais longe do que eu imaginava, me trazendo até aqui, dentro dessa nossa conversa de agora. E é isso que eu acredito que o autoconhecimento faz. Ele não apaga a nossa história, porque isso é impossível. Mas ele muda o lugar que a gente ocupa dentro da nossa história. Como diz uma das minhas mestras, Jade Gouveia, qual é a casa que você habitava e qual é a casa que agora você quer habitar? Mais uma perguntinha aí. Uma página do meu manuscrito. E a gente continua essa conversa no próximo café. A porta está aberta, ela vai sempre estar aberta. E eu espero de verdade te encontrar do outro lado da porta, sentada aqui na mesa comigo, novamente, para a gente continuar a nossa conversa. Até lá.